Pessoal, boa tarde. Dando início ao nosso penúltimo dia de ambientação. Hoje vamos falar dos 60 anos da autonomia institucional, tema de fundamental relevância aí para se compreender a natureza e a imprescindibilidade do Parquet de Contas enquanto instituição autônoma, independente, administrativa e financeiramente, como é o caso do MPC Pará, né? O qual, a exemplo do que disse o doutor Stephenson, é modelo para os demais ministérios públicos brasileiros. E, para falar do tema, vou passar a palavra para a doutora Silane Vendramin. Boa tarde a todos. Iniciamos agora, né, mais um dia de ambientação virtual, e hoje nós vamos falar sobre os 60 anos de autonomia institucional do órgão. Então, já estamos aí há mais ou menos um mês mostrando toda a estrutura administrativa do órgão para vocês, e vocês já devem ter sentido que este realmente é um órgão especial. Mas agora vocês vão conhecer um pouquinho mais da história e vão ter certeza, né, e saber por que este órgão é um órgão tão especial. E isso só aumenta a nossa responsabilidade, né, frente aos diversos entes federativos, porque realmente somos um exemplo nacional e temos essa missão de espraiar a nossa autonomia para todo o Brasil. Bom, eu vou colocar aqui o slide, mas antes eu quero registrar a presença do conselheiro decano da Corte de Contas do Estado do Pará, doutor Nelson Chaves. Uma honra tê-lo aqui. Na verdade, eu vou falar sobre os 60 anos, mas muito do que eu vou falar aqui foi vivido, né, pelo doutor Nelson. Então, ele foi partícipe também dessa construção, um grande colaborador. O Tribunal de Contas sempre foi um grande parceiro do Ministério Público de Contas, e me honra muito a sua presença aqui conosco. E amanhã a gente vai ter a palestra do Dr. Nelson para falar sobre esse relacionamento harmônico e independente entre o Ministério Público de Contas do Estado do Pará e o Tribunal de Contas. Doutor Nelson, você poderia abrir o seu vídeo e o áudio só para dar um alô aqui para todos? Nelson? Está escutando? Estamos sim. Está escutando? Boa tarde. Ouvindo. Já antecipando o sucesso que vai ser essa palestra, um grande prazer, muito obrigado pela referência. Eu me sinto sempre um partícipe do Ministério Público de Contas. Nossa história realmente é muito junta e estou aqui pronto para aprender com a sua palestra e me somar a todos os companheiros que estão aí. Quero dar um abraço em todos, estarei atento aqui para tudo aquilo que você disser. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Na verdade, eu aprendi muito com você, com o doutor Antônio, relatando e contando todas as experiências e a história do MPC. Então, portanto, durante a minha apresentação, se você quiser se manifestar, contribuir um pouco com a história vivida por você, sinta-se à vontade. Bom, eu vou começar aqui com a apresentação do slide. Bom, falar sobre os 60 anos de autonomia institucional é muito relevante. Na verdade, essa palestra ter ficado para o final até facilitou essa palestra, porque vocês puderam conhecer o nosso organograma, toda a nossa infraestrutura administrativa, financeira, orçamentária, teve o departamento financeiro aqui também se pronunciando. Então, isso vai facilitar até mesmo o entendimento de vocês. Antes, é bom a gente fazer a diferença, né? Antes de adentrarmos realmente no tema, é bom a gente diferenciar bem o que é autonomia institucional de autonomia funcional, de independência funcional. Porque independência funcional, todos os membros do Ministério Público têm, né? É aquela independência
para se manifestar no parecer, aquela independência para realizar o seu trabalho, para fazer representações, e isso o Ministério Público sempre teve. Mas a independência institucional, a autonomia institucional, que engloba a autonomia administrativa, financeira e orçamentária, o Ministério Público de Contas do Estado do Pará possui há 60 anos. Né? E somos um case de sucesso para todo o Brasil, temos essa autonomia consolidada há 60 anos. Mas nós já existíamos antes desses 60 anos, claro, existíamos desde da criação do Tribunal de Contas. Então, olha só, o MPC, originalmente denominado Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado do Pará, é um órgão da administração direta do Estado, com autonomia administrativa, financeira e orçamentária. O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas existia nos seus primórdios, inserido na legislação originária do Tribunal de Contas Estadual, especificamente no artigo 5º da Lei número 379, de 51, e artigos 13 e 14 da Lei número 603, de 53, considerada a primeira lei orgânica da Corte de Contas Estadual. Então, desde 1951, já existia o membro do Ministério Público de Contas na Corte de Contas. Mas o que não se tinha aí? A autonomia institucional, a autonomia administrativa e orçamentária. Essa nós só viemos a ter com a lei de 1959, né, olha só, sua organização deu-se, contudo, através da lei número 1843, do finalzinho aqui de 30 de dezembro de 1959, com vigência a partir de 1º de janeiro de 1960. Então, a gente só passou a ter autonomia administrativa e orçamentária com essa lei, que foi uma lei muito avançada para a época. Então, vale a pena a gente conferir essa lei. Eu vou até parar aqui de transmitir, que eu quero pegar a letra da lei no nosso site para mostrar aqui para vocês. Deixa eu... compartilhar. Exato. Bom, aqui no nosso site, a gente tem essa aba aqui de atos normativos e aqui leis. Está aqui, 1959. Vamos pegar a transcrição da lei, porque tem 2 artigos muito importantes dessa lei, para a gente entender aqui a história e ver o quanto essa lei foi progressista realmente para a época. O artigo 1º fala: o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas do Estado, com serviços autônomos e função própria de promover, completar instrução e requerer a interesse da Justiça, da Administração e Fazenda Pública, constituir-se-á, a partir de 1º de janeiro de 1960, de um representante com a denominação de procurador e de um auxiliar com a denominação de subprocurador, bem como de sua secretaria, que disporá de quadro próprio. Ou seja, já está dando aqui uma autonomia administrativa, né? Então, vai ter aqui seu quadro próprio. E olha aqui o que nos diz o artigo 8º, em si, é o artigo 11, inciso 8º, tá aqui, o artigo 11. Ao secretário do Ministério Público incumbe, inciso 8º, movimentar as verbas orçamentárias destinadas aos serviços do Ministério Público mediante prévia autorização do procurador. Então, veja bem, aqui nós já tínhamos verbas orçamentárias que eram movimentadas, né, pelo secretário, sob delegação do procurador. Então, era o procurador aqui o ordenador das despesas do órgão. Então, a gente percebe
quanto essa lei de 59 era avançada para a sua época, porque o próprio Ministério Público Estadual de Justiça, ele só teve a sua autonomia realmente consolidada com a Constituição de 1988, né? E a gente, no caso, com a Constituição Estadual de 1989, que o Ministério Público Estadual teve a sua autonomia consolidada. E veja só, o Ministério Público de Contas, desde 1959, há 30 anos atrás, da Constituição Estadual de 89, já tinha essa autonomia, né? Deixa eu parar aqui, que eu vou voltar agora para os nossos slides. Então, vamos lá. A Constituição Federal de 1988 deu assento constitucional ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, ao estabelecer expressamente no artigo 130 que, abre aspas, aos membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas aplicam-se as disposições desta seção, ou seja, que seção? É a seção que fala do Ministério Público, pertinentes a direitos, vedações e formas de investidura. Então, a Constituição, ela foi de uma clareza solar, quando ela localizou o Ministério Público de Contas na seção do Ministério Público, né, não poderia ser diferente, até a nomenclatura, somos Ministério Público, não estamos ali dentre os artigos 70 a 75 referente a Tribunal de Contas. Então, nós somos um órgão realmente independente, um órgão, né, com uma estrutura independente. E esse órgão foi colocado no artigo 30, e a Constituição falou, aplicam-se todos os direitos, vedações e formas de investidura. Para mim, aqui engloba realmente todos os direitos, né? Então, inclusive o direito a ter autonomia administrativa, orçamentária e financeira, porque se o Ministério Público comum tem, por que nós não teríamos? Então, numa leitura ampliativa de direitos da Carta Constitucional, eu acredito que essa é a melhor leitura que se tem, a leitura mais republicana, mais democrática, é essa leitura realmente ampliativa de direitos. E aí, cada ente federativo poderia se organizar da forma como achar melhor, como, por exemplo, o Estado do Pará, desde 1959, já vinha se organizando dessa forma, com a infraestrutura do Ministério Público de Contas realmente independente, autônomo, administrativo e orçamentariamente do Tribunal de Contas, que é uma estrutura que vem dando certo, como a gente vê aqui, né, há 60 anos, já é consolidada essa autonomia. Eu realmente não imagino o Ministério Público de Contas do Estado do Pará sem essa autonomia. Enquanto que muitos ministérios públicos de contas de outros entes da federação só começaram a ser criados a partir da Constituição de 88, porque antes eles não existiam. Em alguns estados da federação, o que acontecia? Quem oficiava perante os tribunais de contas era um membro, como o Victor, né, falou na apresentação dele, era um membro do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal, né, dependendo do ente, ou então procurador da Fazenda. Não existia sequer uma uniformidade, né, nos outros entes. Então, tinha estado que era o procurador da Fazenda, que oficiava perante o Tribunal de Contas, tinha estado que era o procurador do Ministério Público Estadual, e a partir da Constituição de 1988, ele falou que não, a Constituição e depois o STF, né, reafirmou que nós somos uma carreira independente do Ministério Público de Justiça, do Ministério Público Comum, somos uma carreira especializada do Ministério Público com concurso próprio, né, com
uma organização administrativa própria. Então, a partir da Constituição de 88, que em muitos estados da federação se criou o Ministério Público de Contas, a partir da Constituição e depois a partir de algumas decisões do STF. Então, como a gente pode ver, por exemplo, o Ministério Público de Contas de São Paulo está fazendo 10 anos agora. O Ministério Público de Contas de Minas Gerais fez 10 anos no ano passado. E nós estamos fazendo 60 anos de autonomia institucional, mas, na realidade, temos 70 anos de existência. Tal dispositivo da Constituição Federal foi repetido integralmente na Constituição Estadual de 89. Através da Lei Complementar número 9, de 27 de janeiro de 92, o MP-TCE teve sua Lei 1843 atualizada já sob a nova Ordem Constitucional de 88, dispondo sua nova lei, no seu artigo 1º, que ao Ministério Público, que oficia perante o Tribunal de Contas, compete promover e fiscalizar o cumprimento e a guarda da Constituição e das leis, no que se referir à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da competência do Tribunal de Contas do Estado. Então, qual a nossa função? Nós somos o fiscal da lei e do erário público, não é? O advogado da sociedade. Para que exista uma sessão do TCE, por exemplo, é necessário que tenha um membro do Ministério Público, é necessário que tenha o fiscal da lei. Se a gente for ver no Ministério Público Comum de Justiça, em todas as matérias de ordem pública, precisa ter a presença de um representante do Ministério Público, né, nos tribunais de justiça. Se for tratar de alguma matéria de ordem pública, tem que ter a presença de um representante do Ministério Público. Como nos tribunais de contas, praticamente todas as matérias são de ordem pública, porque são referentes ao erário público, às verbas públicas que devem ser utilizadas em programas, em ações, em prol da sociedade, em prol do cidadão. Então, é necessário, em todas as sessões do Tribunal de Contas, a presença de um membro ministerial. E esse membro é um membro do Ministério Público especializado de contas que oficia perante o Tribunal de Contas. E essa função, ela se torna ainda mais relevante e importante na Corte de Contas, porque a gente sabe que os membros da Corte de Contas, eles não necessariamente precisam ter formação jurídica, né? O que a Constituição nos diz? Que eles precisam ter 10 anos de experiência ou em direito, ou em contabilidade, ou em economia, ou em administração pública. Então, nem sempre eles possuem essa formação jurídica. Então, aí é mais uma responsabilidade, né, mais um fator para que realmente se faça presente o fiscal da lei, que é o Ministério Público de Contas. Nós, necessariamente, temos que ser formados em direito e estamos ali para ser este fiscal da lei mesmo. Essas garantias asseguradas ao órgão ministerial de contas, através da Lei Complementar número 9 de 92, significam um grande avanço e um reconhecimento à instituição de sua importância e merecido destaque que desfruta no meio jurídico administrativo do Estado. Então, como eu falei aqui, em 92, né, a nossa lei, ela foi reconfigurada, tivemos aí a nossa segunda lei orgânica, né, a lei de 92, ela já veio consolidando ainda mais a nossa infraestrutura, a nossa estrutura administrativa, as nossas competências, a nossa autonomia. Então, ela trouxe dispositivos bem claros mesmo em relação à nossa independência institucional. A autonomia foi ratificada pelo artigo
2º da Lei Complementar 9 de 92. Artigo 2º, o Ministério Público Especial de que trata esta lei e na forma da Constituição Federal e da Constituição do Pará, tem como princípios institucionais a unidade, a indivisibilidade e a independência financeira e administrativa, dispondo de dotação orçamentária global própria. Então, aqui ela foi solar, né, como se diz, falando sobre a nossa autonomia, que já era consolidada desde 59. Em 97, nós conquistamos nossa sede própria, porque até aqui a gente tinha salas ainda dentro do Tribunal de Contas, nós éramos um órgão autônomo, mas não tínhamos uma sede. Então, em 97, nós conquistamos a nossa sede, e isso foi realmente, para a gente, uma grande alegria, uma grande conquista. Agora eu vou parar aqui a apresentação, que eu vou voltar para o nosso site. Quero mostrar para vocês. Aqui, no nosso site, nessa aba aqui, institucional, apresentação, eu acredito que todos vocês já tenham visto, talvez não conheçam, né, não tenham estado ainda presencialmente no nosso prédio, mas essa é a nossa sede própria, desde 97, um prédio histórico, muito bonito, que ele foi todo reformado, nós tivemos que conservar a fachada, né, essa fachada realmente é muito bonita, mas, e olhando assim, ele parece pequeno, mas ele não é pequeno. Então, quando vocês entrarem, vocês vão ver que aqui atrás foi construído um prédio de 3 andares, e o prédio, assim, ficou muito bonito mesmo. Das pessoas que mais batalharam para que a gente conseguisse essa sede própria, e foi um partícipe dessa obra, dessa construção, dessa reforma, foi o doutor Antônio. E é por isso que nós o homenageamos em 1917 e colocamos o nome do nosso prédio, da nossa sede, de Dr. Antônio Maria Filgueiras Cavalcante, por toda a sua contribuição, não só na construção do prédio, mas na construção do Ministério Público de Contas. Bom, agora eu quero fazer aqui uma breve retrospectiva das nossas leis, como se fosse uma linha do tempo. Como foi falado aqui, em 59, nós tivemos a nossa primeira lei orgânica. Em 92, tivemos a nossa segunda lei orgânica, que trouxe adaptações, atualização à lei de 59. Ela consolidou melhor o nosso quadro funcional, o nosso quadro de procuradores, a nossa carreira, a nossa estrutura administrativa, as nossas atribuições, a nossa competência, a nossa autonomia. Ela sofreu uma outra atualização aqui em 2016. Antes, em 2013, nós tivemos uma atualização referente à nossa nomenclatura. Olha, a Lei Complementar de 2013, 85, ela atualiza a denominação do órgão e dos membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado do Pará. Então, a partir daqui, a nossa denominação passou a ser Ministério Público de Contas. Por que não mais Ministério Público junto ao Tribunal de Contas? Bom, já foi falado, né, na palestra do Stephenson sobre essa nomenclatura, o junto. O junto, é claro que semanticamente não é dentro, né? Junto é ao lado, é que oficia perante. Mas como essa nomenclatura acabou gerando algumas dúvidas, parecendo que fosse até uma espécie de submissão, sendo que semanticamente a gente sabe que não é, mas para que não houvessem mais dúvidas, foi sugerido até pela Ampicom a alteração em todas as unidades federativas da nossa nomenclatura,
para que passasse a ser denominado Ministério Público de Contas, e não Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Afinal de contas, o Ministério Público de Justiça Estadual é Ministério Público Estadual, né? Não é Ministério Público junto ao Tribunal de Justiça. E desde 2003 já tinha uma resolução interna alterando a nossa nomenclatura. Em 2013 teve essa lei complementar, mas a lei complementar ela acabou não atualizando a lei orgânica. E aqui em 2016 nós tivemos outra atualização da nossa lei orgânica, da nossa lei complementar de 92. E aí nós atualizamos tanto a nomenclatura quanto fizemos uma outra alteração, na carreira dos membros, né? Eu falei para vocês, cheguei a comentar na palestra que eu falei do CEAF, que havia antes um escalonamento, que a gente começava como subprocurador e depois que ia para procurador. Então, existiam 4 subprocuradores e 4 procuradores. Aqui, em 2016, a gente tirou esse escalonamento, porque a gente achava que não fazia sentido ter, numa carreira tão pequena, um escalonamento. Na época que foi criado, poderia até se ter esse sentido, porque naquela época haviam procuradores mais antigos, e aí foi feito um concurso, vieram os mais novos, então teria ali uma espécie, né, de escalonamento. Os subprocuradores, eles não recebiam processos menos complexos, por exemplo, os procuradores recebiam processos mais complexos, mas aqui, na nossa estrutura, a gente uniformizou, na verdade, todos faziam as mesmas coisas, a distribuição era igualitária, e nós entramos praticamente todos juntos, né, com uma diferença aí de, no máximo, 3 anos de uma posse para outra. Então, realmente não fazia sentido a gente continuar com esse escalonamento. Aí, aqui em 2016, nós promovemos essa alteração. Aqui, essa lei de 98 é uma lei que cria o nosso quadro funcional do Ministério Público de Contas. Então, ele cria aqui alguns serviços, né, servidores do Ministério Público de Contas. Em 2015, nós tivemos a alteração e a consolidação do nosso quadro de pessoal. E aqui, alguns serviços que hoje em dia, por exemplo, se costuma terceirizar, nós colocamos em extinção, como, por exemplo, os motoristas, que é um quadro em extinção do órgão, e criamos outros servidores que a gente sentiu mais necessidade nesse momento. Então, a partir daqui, a gente já começou a consolidar melhor o nosso quadro de pessoal e já foi uma preparação para o concurso de vocês. Então, desde 2015, a gente já pensava em fazer concurso e desde aqui a gente já começou toda essa preparação. Depois, em 2018, nós tivemos o nosso PCCR, né, o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração, que foi aprovado na LEPA. O PCCR começou a ser elaborado no Ministério Público de Contas em 2017, na gestão do Dr. Felipe, e depois encaminhamos para a LEPA, mas só no final de 2018 que ele foi aprovado. E a partir daí é que a gente pôde realizar o tão sonhado concurso público para servidores e trazê-los, né, para que a gente possa aí ter mais braços e forças para colocar em prática todo o nosso planejamento e todas as nossas atribuições. Bom, aqui, nos atos normativos, depois, se vocês quiserem conhecer mais, tem portarias, resoluções, o nosso regimento interno, que faz toda a estrutura administrativa e orgânica do órgão. Ele foi uma compilação das nossas resoluções, deu muito trabalho fazer uma compilação das nossas resoluções, e ele ficou bem bacana, então vale a pena também dar uma olhada no nosso regimento, e tem as políticas institucionais também do órgão, que vocês podem conferir aqui.
Voltando, vamos voltar aqui para a composição. A composição do Ministério Público. Aqui estão todos os procuradores que vocês conheceram no primeiro dia, né? O Guilherme é o nosso procurador-geral, aí depois vem aqui todos os procuradores. Está faltando ainda a doutora Daniele, mas a gente... É porque precisa ser essa foto aqui, vocês veem, né? Que é uma foto de estúdio bonita, e como ela tomou posse, logo depois a gente teve essa situação da pandemia, ainda não teve tempo dela fazer essa foto para integrar aqui a nossa galeria, mas logo, logo ela vai estar integrando a galeria, e nós teremos o nosso, já estamos, mas teremos aqui na galeria o nosso quadro completo. O procurador-geral, ele é a pessoa que administra o órgão, né? Mas como nós somos um quadro pequeno, praticamente todos os procuradores acabam tendo uma ou outra missão também para ajudar na administração. Então, por exemplo, eu sou coordenadora do CEAF, o Patrick é o ouvidor, a Deila é a corregedora, enfim, então, sempre os procuradores vão estar engajados em contribuir na administração. E acabamos todos nós, todos os 8, a gente, graças a Deus, trabalha em harmonia, a gente se ajuda muito, e fazemos sempre reuniões do colégio, para que tudo seja realmente muito bem discutido, muito bem definido, né, e para que a gente tenha uma harmonia sempre entre os membros. A chefia do órgão, ela é feito um rodízio entre os membros, isso também é muito importante, porque faz com que todos os membros passem pela chefia, deem a sua contribuição perante a administração e, ao mesmo tempo, conheçam as agruras da administração. Isso abre, assim, até a cabeça, depois, quando a gente volta para realizar os nossos processos finalísticos, para fazer pareceres nos nossos processos finalísticos, a gente já vai com aquela experiência de um ordenador de despesa, um gestor público, né? A gente, além de ser ali o fiscal da lei, a gente tem a experiência de ter passado por algumas agruras da administração, e isso enriquece muito o nosso trabalho. Então, a gente combinou, né, entre os membros, de fazer esse rodízio. Isso é muito bom também, porque o próximo já começa a se preparar antecipadamente, né? Então, por exemplo, o próximo provavelmente vai ser o doutor Patrick, e aí ele já vai se preparando, já vai tomando pé da administração com bastante antecedência. A nossa estrutura administrativa vocês já conheceram, falamos aqui, né, cada setor se apresentou, conseguimos apresentar todos os setores, galeria dos ex-procuradores. Isso aqui é muito importante também, porque eu acho que é fundamental a gente conhecer o nosso passado, né? Já diziam os poetas, nós temos que conhecer o nosso passado, nós temos que honrar os nossos antepassados, para que a gente possa viver o presente da melhor forma possível, né, e pulsar e impulsionar o nosso futuro. Então, com isso, a gente precisa conhecer um pouquinho aqui do trabalho das pessoas que deram o seu suor. Na verdade, vocês estão começando aqui já com toda essa estrutura pronta, mas isso não aconteceu do dia para a noite. Então, nós tivemos realmente o suor, o trabalho de muitos procuradores que nos antecederam. Como eu falei aqui para vocês, desde 51 já existia um membro ministerial, desde a criação do Tribunal de Contas. Então, em 51, olha só, de 51 a 53, foi o Lourenço do Vale Paiva. Aqui, depois de 53 a 55, foi o doutor Geraldo Castelo Branco.
De 55 a 56 foi o doutor Demócrito Rodrigues de Noronha, e de 56 a 1965 voltou para o Lourenço do Vale Paiva. Percebe que foi aqui na gestão do doutor Lourenço, em 59, que foi criada a primeira lei orgânica do Ministério Público de Contas do Estado do Pará. Aí, depois aqui, de 65 a 89, nós tivemos o procurador, doutor Asdrubal Mendes Bentes, ele que, infelizmente, faleceu, né, umas 2 semanas atrás, por conta do Covid. Nós fizemos até uma nota de pesar que está no nosso site, e eu realmente não o conheci, mas as pessoas dizem que ele realmente era uma pessoa muito boa, que se dedicou bastante ao nosso órgão. Então, fica aí o nosso sentimento de pesar. Depois nós tivemos aqui o doutor José Otávio Dias Mescouto, de 65 a 2000. E aqui percebam que já foi na gestão do doutor Mescouto que tivemos a nossa segunda lei orgânica de 92, né? E a partir daqui, de 68, a gente já tem registros de concurso público específico para a carreira do Ministério Público de Contas. Então, olha que avanço, gente. A nossa Constituição, de 88, veio dizer sobre a carreira do Ministério Público de Contas, que tinha que ser um concurso especializado para essa carreira. Somente em 88, que a Constituição Federal veio dizer isso. Mas nós, no estado do Pará, já fazíamos o concurso especializado para a carreira de Ministério Público de Contas desde 68, ou seja, 20 anos atrás. E nesse primeiro concurso entrou, por exemplo, o doutor Idelberto Mendes Bittar e o doutor Pedro Rosário Crispino, né? O doutor Pedro, ele foi procurador-geral entre 92 e 2004, e 2004, não, ele foi procurador-geral de contas, entre 2004 a 2006. O doutor Pedro, ele é o pai da Rosa, que está aqui, a Rosa, ela também foi membro, né, também através de concurso público. Ela foi membro do Ministério Público de Contas, e hoje ela ocupa a cadeira do Tribunal de Contas, que é específica para o membro do Ministério Público de Contas. Ela é a nossa representante como se fosse o 5º constitucional lá na Corte de Contas. Aqui, neste concurso, como eu falei, entrou, e aqui começou com essa divisão entre subprocurador e procurador, né? Entrou o doutor Pedro e o Idelberto. Em 77, tivemos outro concurso que entrou o doutor Ivan, a doutora Maria Helena, ela entrou aqui em 78, mas foi do mesmo concurso, e o doutor Antônio Maria, que ele entrou desde 71, mas ele, aqui em 71, ele veio cedido, ele era concursado do Ministério Público Estadual e veio cedido do Ministério Público de Contas. E depois, em 77, nós tivemos um concurso específico para a carreira, e ele passou no concurso e entrou para a carreira do Ministério Público de Contas do Estado. Nós tivemos aqui a doutora Maria Helena, ela foi procuradora-geral nos biênios 2008 a 2010 e 2010 a 2012, tanto a doutora Maria Helena quanto o doutor Pedro, às vezes visitam o nosso órgão, participam das nossas sessões, sessões festivas que a gente faz, às vezes, né, sessões de posse, e eles vão nos prestigiar. São pessoas muito queridas e realmente ajudaram a construir toda essa história aqui de sucesso. Em 94, nós tivemos outro concurso que entrou a doutora Iracema Teixeira Braga e a doutora Rosa. O doutor Antônio,
Olha aqui, ele foi procurador-geral de contas nos biênios 2000 a 2002, 2002, 2004, 2006, 2008, 2012, 2014 e 2014, 2016. Ou seja, realmente ele teve uma vida dedicada ao Ministério Público de Contas do Estado do Pará. E não só o Ministério Público de Contas do Estado do Pará, a carreira, ele foi presidente da Ampicom por 2 vezes, ele sempre foi o maior defensor da autonomia plena do Ministério Público de Contas, e sempre quis levar o nosso modelo para todos os entes da federação. E realmente é um modelo harmônico, é um modelo republicano, é um modelo onde as instituições se respeitam e funcionam muito bem. O doutor Antônio, ele foi responsável pelo primeiro concurso de servidores em 2000, e depois tivemos o segundo concurso de servidores esse ano, né, no ano passado, aliás, mas após foi esse ano, e o doutor Antônio foi responsável pelo nosso concurso de procuradores. Colégio de Procuradores. Bom, o colégio, lembra que eu falei para vocês também lá na nossa palestra do CEAF, né, quando eu mostrei aquele organograma dos órgãos, o órgão máximo de administração, que fazia parte do colégio, o conselho, a corregedoria, né, e a procuradoria-geral. O colégio, ele é formado por todos os procuradores de contas. Então, a gente se reúne, como eu falei, periodicamente, para discutir assuntos administrativos. Todos nós ajudamos e colaboramos muito com a administração. Todos os procuradores gerais também, eles procuram ouvir sempre os outros procuradores, e a gente sempre trabalhou aqui em grande harmonia e em grande parceria. Então, aqui no nosso site, vocês conseguem ver a legislação referente ao colégio de procuradores, aqui tem todas as atribuições do colégio, e as atas das nossas reuniões estão todas aqui no nosso site, olha só. Nós já fizemos este ano, por exemplo, 10 reuniões, 4 virtuais, né? Aqui as atas do ano passado, enfim, vocês podem depois passear aqui pelo site e conhecer um pouquinho melhor. O nosso Conselho Superior, ele é formado por 4 procuradores. Nós temos, ele é um órgão também consultivo, o órgão consultivo da administração superior do Ministério Público de Contas. Nós temos 2 membros natos, que é sempre o Procurador-Geral de Contas e o Corregedor. Então, eles são sempre membros natos e 2 membros eleitos. Então, a composição atual do Conselho é o doutor Guilherme, a doutora Deila, e os membros eleitos, o Patrick e eu. Aqui nós temos a legislação referente ao Conselho, e o Conselho também se reúne periodicamente para tratar de assuntos administrativos e também se reúne para fazer o arquivamento de PAPs, né? E vocês já sabem o que são os PAPs, já ouviram aqui o Patrick falar, né, na auditoria sobre os PAPs, que é o nosso procedimento administrativo preliminar de investigação. Então, os PAPs, eles podem ter 3 desfechos, né? Eles podem desencadear uma representação perante o Tribunal de Contas, ele pode desencadear uma recomendação perante o gestor, né, se for algo que pode ser uma irregularidade que pode ser sanada, então nós fazemos uma recomendação. Se for uma irregularidade onde a gente já viu que teve desvio de recursos públicos ou má gestão, e aí a gente faz uma representação, se não tiver mais como sanar, não é, aquele vício, a gente tem que fazer uma representação para o Tribunal de Contas, ou então, se a gente verificar que não tem indícios de irregularidade, a gente vai finalizar o PAP, né? E aí a gente se reúne para fazer aqui
periodicamente, o arquivamento desses PAPs. E aí, como é que acontece? O membro que está com um PAP, né, que ele quer arquivar o seu PAP, seja porque seja uma representação, uma recomendação, ou porque não há indícios, ele vai fazer ele vai encaminhar para o secretário do conselho. O secretário do conselho é o doutor Patrick. Esqueci de falar para vocês, o secretário do colégio é o doutor Felipe, ele que faz as atas do colégio. E o secretário do conselho é o doutor Patrick. Então, no caso, o membro que quer fazer o arquivamento de um PAP, ele encaminha para o doutor Patrick. O doutor Patrick faz a distribuição entre os membros do conselho. Aí o conselheiro que pegou um PAP, ele faz o relatório, depois tem a sessão de arquivamento, ele propõe né, e é feito o voto, é feita a proposição de voto, a votação, e é feito o arquivamento. E aqui nós temos todas as atas onde isso acontece, vocês podem depois acompanhar um pouquinho, vendo o nosso site, o trabalho do conselho também. A corregedoria, a Deila já falou para vocês, o nosso plano estratégico vocês já conheceram, o espaço cultural, eu quero mostrar aqui, sei que vocês já viram também algumas fotos, mas eu acho muito bonito o que está escrito aqui, e eu faço questão de ler para vocês. Sujeitos ao tempo, que estende sobre todas as coisas o espesso manto do esquecimento, encontram os seres humanos certas formas ou meios de colocar pessoas, obras, fatos e circunstâncias ao abrigo desse efeito. Tais meios, verdadeiros resumos de memória, são, por exemplo, os museus, os monumentos, as galerias, os espaços, enfim, os locais destinados a preservar os elementos históricos das instituições e resguardar o pensamento e as criações humanas. Então, aqui, no nosso espaço cultural, você vai encontrar a galeria dos ex-procuradores, né, dos procuradores gerais de contas que passaram pelo órgão, você vai encontrar a galeria dos atuais procuradores, esse quadro aqui que conta um pouquinho da nossa história, tem alguns dos nossos símbolos aqui. É um espaço muito bonito também, histórico, um casarão antigo, como vocês puderam ver ali na fachada, com aquelas janelas bonitas. Normalmente é aqui que acontecem os nossos encontros e as nossas capacitações do CEAF, então vocês ainda vão percorrer muito aqui por esse espaço. Por fim, eu quero mostrar aqui no site os nossos símbolos. Então, o Ministério Público de Contas tem uma história a contar, e como todo órgão que tem uma história, ele é permeado também por símbolos, né? Aqui nós temos a nossa logo, aqui nós temos o nosso brasão, aqui nós temos a nossa bandeira, o colar privativo do Procurador-Geral de Contas, que todos os procuradores gerais, né, que passaram pelo órgão recebem esse colar, o colar do mérito institucional e a medalha do mérito institucional, que são dadas para as personalidades que colaboraram para a história do Ministério Público de Contas, né? Então, autoridades, normalmente o colar é dado para as autoridades, o doutor Nelson já recebeu o colar do mérito institucional, a medalha dada normalmente para servidores, enfim, personalidades que realmente fizeram parte e ajudaram a nossa história. E nós temos um hino, né? E um detalhe, todos esses símbolos aqui foram criados pelo doutor Antônio Maria, né? E, inclusive, a letra do nosso hino, ela foi criada pelo doutor Antônio Maria, e a música, né, a musicalidade da letra do nosso hino é do doutor Vicente José Malheiros da Fonseca, que é um desembargador do trabalho. Essa letra, ela nos emociona muito, porque ela simboliza realmente toda a história de luta do doutor Antônio, que é a história de luta do nosso órgão.
Então, agora eu vou tirar aqui da apresentação, porque eu preparei o nosso hino para vocês aprenderem a cantar o nosso hino. Normalmente, nas nossas sessões festivas, está presente o nosso hino. Na sessão de posse da doutora Daniela, nós tocamos o nosso hino, tivemos a presença do coral do TCE, que também tem servidores do Ministério Público de Contas no coral do TCE, cantando o nosso hino. Se tivéssemos feito a posse presencial de vocês, com certeza teríamos cantado o nosso hino. O doutor Guilherme já disse que vai fazer a cesta cívica, que todo mundo tem que aprender nosso hino, e aí eu vou colocar aqui a letra para vocês. No final dessa palestra, depois, quem não se manifestar vai pagar uma prenda, e a prenda vai ser cantar o hino. Então, aprendam, tá bom? Vamos lá, Laís, pode soltar aí o hino para a gente conhecer, para os novos servidores conhecerem. Pronto, olha aí. Aqui tem a mensagem da Gioia, né? Impossível ouvir o hino e não lembrar do doutor Antônio. Me emociono. Realmente, todos nós que conhecemos essa história, que conhecemos o doutor Antônio, a gente se emociona muito ao ouvir esse hino. Bom, agora continuando aqui a nossa apresentação, vamos para os slides. O hino já foi tocado. Aqui. Vamos para o artigo 11 da Lei Complementar 9 de 92. Já está atualizado aqui com a atualização de 2016 da Lei Complementar. Então, verifiquem que aqui o nome já está ao Ministério Público de Contas do Estado do Pará, compete. 1. Promover a defesa da ordem jurídica, guardando a Constituição e as leis, fiscalizando sua execução, requerendo perante o Tribunal de Contas do Estado as medidas e providências do interesse da Justiça, da administração e do erário público, bem como outras definidas em lei ou que decorram de suas funções. Então, aqui está falando sobre a atuação proativa, né, do membro ministerial, fiscalizar a execução da despesa, fazer essa fiscalização para e passo,
representar perante os tribunais de contas quando encontrar alguma irregularidade, quando for demandado perante o cidadão também, né, através da ouvidoria, pode fazer denúncias, e aí a gente vai investigar, fiscalizar e representar, ou fazer recomendações ao gestor. Então, aqui, essa defesa da ordem é através da nossa atuação, que a gente chama de proativa, né, exercendo esse mistério, que é o mais importante, né, aquilo que eu já falei para vocês. Depois que aconteceu o desvio, depois que a obra não foi construída, não adianta mais, já é a sociedade que perdeu aquele hospital, que perdeu aquela escola, e isso não tem reparo, né? Por mais que o dinheiro depois retorne aos cofres estaduais, a sociedade já perdeu naquela área onde deveria ter sido empregado corretamente. Então, a nossa melhor atuação é essa proativa, essa para e passo, fiscalizando a execução da receita, recomendando aos gestores quando a gente percebe que tem alguma irregularidade que é sanável, enfim. E quando a gente vê que já houve desvio, mesmo que aí a gente faz a representação para o Tribunal de Contas do Estado. 2. Fazer-se representar nas sessões do Tribunal de Contas do Estado e dizer do direito, oralmente ou por escrito, sobre os assuntos sujeitos à apreciação do tribunal, sendo obrigatória a sua audiência nos atos de admissão de pessoal, concessão inicial de aposentadoria, pensão, reforma, prestação ou tomada de contas e outros que a lei indicar. Então, como eu falei para vocês, a nossa presença nas sessões também é indispensável para que os processos, para que os julgamentos não sejam nulos de pleno direito, porque são questões, são matérias de ordem pública e que precisa ter a presença de um membro ministerial. 3. Promover, junto à Procuradoria-Geral do Estado, da Fazenda Estadual, ou a qualquer outro órgão indicado por lei, o ressarcimento devido ao erário pelos débitos e multas fixados pelo tribunal. Então, esse aqui também é outra atribuição muito importante, porque os acórdãos do tribunal, eles têm força, né, de título, ele é um título executivo extrajudicial. Mas nós não podemos, o Ministério Público de Contas, não é ele que promove esse ressarcimento. A gente oficia a PGE ou outros órgãos, né, encaminha a lista dos acordos, dos responsáveis, para que a PGE faça essas ações de ressarcimento. E no ano passado, nós fizemos um termo de cooperação com a PGE, com o TCE e com o cartório de protestos, o Instituto de Cartório de Protestos, para que a gente pudesse agilizar mais esse ressarcimento, para que antes da PGE promover uma ação judicial, se fizesse a tentativa extrajudicial por meio dos cartórios de protestos, que a gente sabe que pode, que acaba tendo uma recuperação bem mais célere, né? E isso é muito importante, a gente fazer este acompanhamento, porque todo o trabalho que nós tivemos, né, dando parecer, fiscalizando, depois precisa ver, e aí, realmente, houve o ressarcimento, houve esse retorno? Então, é muito importante que a gente faça esse acompanhamento, que a gente tente, de todas as formas, agilizar essa recuperação, porque essa recuperação, ela cumpre, ao fim e ao cabo, três coisas. Uma é realmente a punição, né? Punir o mau gestor, prevenção, porque além de punir, você vai ter aquele efeito preventivo dos outros gestores que vão ver, né, que aquele mau comportamento pode ser punido. E o ressarcimento daquilo que foi desviado para o erário. Então, a gente cumpre aí essas 3 finalidades,
que é de punição, de prevenção, e a do retorno daquele dinheiro desviado. Por isso que é muito importante que a gente faça esse acompanhamento perante a PGE. 4, interpor os recursos permitidos em lei. E aí são aqueles recursos que vocês estudaram para o concurso, né? Recurso de reexame, recurso de reconsideração, ação rescisória, enfim. Executar as competências previstas nessa lei ou em outros diplomas legais. Bom, tudo isso que eu falei aqui para vocês são as competências do Ministério Público de Contas, mas está bem abstrato, né? Num plano bastante abstrato. Agora eu vou voltar aqui para o nosso site para transformar isso em algo mais palpável. Para que nós servimos? Para que serve o Ministério Público de Contas? Afinal de contas, qual o nosso trabalho? Para que nós servimos? Nas notícias do nosso site, vocês conseguem observar um pouquinho do nosso trabalho. Então, aqui nós temos, por exemplo, o IPC faz recomendação à CESPA com o objetivo de contribuir na contenção da disseminação comunitária do COVID. Então, aqui a nossa atuação proativa, recomendatória. Obras públicas paralisadas no Estado serão fiscalizadas pela rede de controle. A rede de controle é uma rede formada por diversos órgãos, o TCE participa, o Ministério Público de Contas participa, o Ministério Público Estadual, o Tribunal de Contas da União, enfim, vários órgãos se reúnem periodicamente para traçar ações e fazer essa fiscalização e o combate ao desvio de recursos públicos. Então, essa aqui é uma ação muito importante, né, sobre obras paralisadas. Parecer do MPC pede a indisponibilidade de bens das empresas e dos gestores envolvidos na construção da Arena Guilherme Paraense. Então, isso aqui também a gente pode pedir algumas cautelares, e uma delas é a indisponibilidade dos bens de empresas. Que mais? Aqui fala sobre uma ação da ENCLA, que é a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, que a gente participa também, é muito importante. Aqui, essa daqui é sobre a caminhada. Então, a caminhada é uma ação que a gente faz de aproximação com a sociedade, com outros órgãos ministeriais, que também é muito importante. Como eu falei, fomentar o controle social também é uma forma preventiva de atuação do Ministério Público de Contas. O Tribunal de Contas também tem diversas ações nesse sentido, inclusive o TCE Cidadão, que foi idealizado pelo Dr. Nelson Chaves, e que a gente também participa em parceria, né, e colabora com essa ação, que é muito boa, do Tribunal de Contas, que é ir até as escolas públicas, falar sobre o trabalho do controle externo, e conscientizar as crianças, né, da importância de se fazer essa fiscalização, denúncias, de nos ajudar. E essa caminhada, ela simboliza justamente isso, essa aproximação com a sociedade, para falarmos desse tema tão importante, que é o combate à corrupção, e, ao mesmo tempo, ela simboliza a interação entre todos os ramos ministeriais. Essa caminhada, ela é coordenada pelo Ministério Público de Contas, mas participam dela, também realizam ela o Ministério Público do Estado, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho. E
E aí acaba que a gente consegue estreitar cada vez mais os nossos laços, trabalhar em parceria. Existem diversas ações em que as nossas atuações se tocam, né? E é muito importante que a gente cada vez mais estreite esses laços entre todos os ramos ministeriais. Aqui tem algumas fotos, né, da caminhada, que vocês podem acompanhar. Para quem não conhece o Parque do Utinga, tem uma foto aqui muito bonita dele, que é um parque, agora não dá mais para a gente ir, mas a gente costuma ir de final de semana para caminhar, fazer caminhadas, andar de bike, de bicicleta, lá tem umas bicicletas para alugar, é um espaço muito bonito de Belém. Tá aqui, olha essa foto aqui, eu acho ela muito bonita, a extensão e dimensão aqui da caminhada. Nós arrecadamos alimentos não perecíveis para ser distribuídos para instituições de caridade, porque todo órgão, acho que tem também essa função social, não é? E a gente precisa se preocupar também com essa função. E, deixa eu ver, foi uma caminhada também inclusiva, onde a gente fomentou a participação de pessoas portadoras de necessidades especiais, para mostrar que todos devem realmente se unir no combate à corrupção. Temos aqui outras notícias. Tinha uma que eu acho que eu passei. Olha, esse aqui é aquele acordo de cooperação entre o MPC, TCE e PGE, tá? Mostrando a importância também. Eu acho que eu passei, mas era um que dava o relatório da Corregedoria do ano de 2019, deixa eu ver se está por aqui, e falava em números quanto que nós pedimos em nossos pareceres para... tá aqui, essa aqui, olha. MP de Contas do Pará analisa mais de 3,9 mil processos no ano de 2019 e manifesta-se pela devolução de mais de 250 milhões aos cofres do Estado. Então, aqui dá para ter um pouquinho a dimensão, né, do nosso trabalho, da nossa importância. E isso aqui é pedindo em relação ao que passou. Mas e o que a gente impede de ser desviado, que no meu ponto de vista, é até o mais importante, é essa atuação proativa. Isso acaba, muitas vezes, sendo, a gente não consegue mensurar, né? Bom, agora, vamos voltar para os slides. O que é controle? Controle é o poder-dever de vigilância, exame e inspeção. Quem pode realizar o controle? É realizado pela administração, por outros poderes, por órgãos especializados ou pela sociedade. Qual o objetivo do controle? Assegurar a atuação conforme a legalidade, a efetividade, a moralidade, a eficiência, etc. Quais são os tipos de controle? Controle interno, que é aquele desenvolvido pelo próprio órgão, né? O controle externo, que é aquele desenvolvido pelo Legislativo, com o auxílio do Tribunal de Contas e do Ministério Público de Contas, é aqui que a gente se insere, é aquele realizado por um poder sobre a atuação de outro poder. O controle externo é fundamental no denominado sistema de freios e contrapesos. E o controle social, que é aquele realizado pela sociedade sobre a atuação da administração pública.
Para mim, esse controle aqui, ele é um dos mais fortes, porque quando a sociedade realmente se une e cobra, a gente consegue ver a transformação acontecer, né? A gente consegue ver as coisas, aquela transformação mais rápida da sociedade. Aqui eu tenho um exemplo de controle social. Isso aqui, quando eu coloquei no slide, foi na época que eu ia dar a palestra, que seria no início da nossa ambientação, né? Era uma notícia quentinha, tinha acabado de sair, agora já faz quase um mês, mas continua sendo um exemplo. Aqui foi uma licitação que saiu numa edição extra do Diário Oficial do Estado, no período da tarde, e no mesmo dia começou a circular pelos grupos de WhatsApp, né, fotos da licitação, e aí a sociedade já foi atrás da empresa e começou enfim, a achar um absurdo só uma empresa em relação à licitação para cestas de alimentos que foram distribuídas, né, para os alunos. Então, começou a achar um absurdo só uma empresa ganhar uma licitação, né, daquele porte, e aí, no dia seguinte, após essas publicações, a gente teve aqui no site da SEDUC essa informação. Por determinação do governador, Helder Barbalho, a compra das cestas de alimentos com apenas um atacadista do Estado foi cancelada. E aqui, deixa eu botar para letras pequenininhas, por causa da crise econômica, o governador determinou que as cestas contemplem todos os grandes atacadistas que têm estoque e condições logísticas para atender a demanda do Estado. O objetivo é descentralizar investimentos e fazer circular mais recursos para mais empresas. Ou seja, o controle social atuou e o próprio governador achou melhor cancelar a licitação e dar oportunidades para mais empresas, né? Não precisou nem o controle externo atuar. Então, para vocês verem a importância do controle social e da transparência, porque, na realidade, o controle social só consegue agir se tiver transparência. É por isso que a gente briga tanto pela transparência. Controle externo, em sentido estrito, o controle externo é aquele de titularidade do Poder Legislativo com o auxílio do Tribunal de Contas, nos termos dos artigos 70 a 71 da Constituição. Então, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, né, da legalidade, economicidade, será exercida pelo Congresso mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. O controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União. Esse auxílio é um auxílio técnico mesmo, auxílio técnico de forma independente, né? O STF já falou que não existe nenhuma submissão entre o Legislativo e o Tribunal de Contas, são órgãos independentes. Então, é um auxílio técnico. Qual a importância do Ministério Público de Contas para a sociedade? Nós já vimos aqui a atuação perante o TCE, né, aquela atuação proativa, fiscalizatória, fiscalização dos recursos públicos estaduais, legalidade das admissões de pessoal, aposentadorias, pensões dos servidores públicos estaduais, pareceres nos processos de contas. O MPC é um órgão antigo, criado por lei em 1959. Já estamos chegando aqui na conclusão. A autonomia do MPC é salutar para o sistema, já que o MPC está inserido como uma instituição jurisdicionada do controle externo. O fortalecimento do controle externo é importante para a sociedade, na medida em que melhora a fiscalização dos recursos públicos. O modelo do Pará é um exemplo exitoso de funcionamento harmônico para o Brasil. Aqui, Ministério Público de Contas e Tribunal de Contas trabalham com respeito e autonomia.
cada um desempenha o seu papel constitucional em prol do controle externo e do cidadão. Modelo harmônico que simboliza a melhor leitura que se pode extrair da Carta Constitucional. Então, é com grande orgulho que comemoramos este ano os 60 anos de autonomia institucional. Então, realmente, por que que aqui o nosso modelo dá tão certo, né? Quando se trabalha com respeito e autonomia, a gente percebe que é o controle externo que ganha. Porque quando a gente vê, por exemplo, em outros estados da federação, existem muitos conflitos, às vezes, entre Ministério Público de Contas e Tribunal de Contas, onde o Ministério Público de Contas está inserido, né, dentro da estrutura do tribunal. Por quê? Porque ali o Ministério Público de Contas acaba tendo que depender, né, do presidente do Tribunal de Contas para tudo. Então, até para realizar um concurso de membros, né, para a sua carreira, se tiver um cargo vago, ele vai precisar do presidente do Tribunal de Contas para fazer isso. Para ele adquirir um computador, para ele adquirir uma resma de papel, para ele trabalhar, ele vai precisar que o presidente do Tribunal de Contas faça essa ordenação de despesa para que ele tenha o seu computador, para que ele tenha a sua resma de papel. Se ele precisar fazer um curso de capacitação para participar de um congresso do Ministério Público de Contas, ele vai ter que pedir autorização para o presidente do Tribunal de Contas. Então, ele tem uma independência funcional, como a gente disse, a independência funcional, isso é garantida para todos os membros, mas ele não tem a autonomia administrativa, financeira e orçamentária. Então, é como aquele filho, né, se fizéssemos aqui uma alegoria, aquele filho que ainda não atingiu a maioridade, tem 18 anos e depende de tudo, tem que pedir qualquer coisa, tem que pedir ali para o pai. E isso acaba gerando conflitos, né? E é o que a gente percebe em outros entes da federação. Existem entes da federação onde Ministério Público de Contas e Tribunal de Contas vivem em pé de guerra, e isso não é bom para o sistema de controle externo, né? Aqui nós trabalhamos com respeito, com autonomia, somos um modelo consolidado há 60 anos, e é por isso, né, que a gente sabe o peso da nossa responsabilidade. Então, vocês estão entrando neste órgão que, como eu falei para vocês, tem uma construção, não foi do dia para a noite que a gente se tornou esse órgão independente, teve toda uma construção de pessoas que trabalharam para isso, que se doaram para isso, e que a gente entre aqui conhecendo e reconhecendo o trabalho dessas pessoas, sabendo a importância da instituição que a gente vai trabalhar, para que a gente possa dar o nosso melhor a cada dia. E é com grande orgulho que a gente comemora este ano os 60 anos da autonomia institucional. A gente fez uma programação com alguns eventos para ocorrer ao longo do ano. A programação começou no final de dezembro e aconteceria ao longo desse ano de 2020, vai acontecer, né? Em dezembro, nós tivemos o lançamento do selo e do carimbo postal. Então, olha que bonitinho o nosso selo. Nas correspondências de dezembro, que a gente sabe que em dezembro tem o maior fluxo de correspondência, então, todas as correspondências do órgão foi utilizado este selo no mês de dezembro, e ele vai ser utilizado durante todo o ano de 2020. O carimbo postal, todas as correspondências postadas na agência central do Correio, ou qualquer pessoa, todas as correspondências postadas lá, no mês de dezembro, levaram o carimbo do Ministério Público, dos 60 anos do Ministério Público de Contas. Então, nós estamos aí, né, ficamos conhecidos em todos os cantos do Brasil, nos cantos mais longínquos aí, os municípios de norte a sul, tivemos a nossa logo e os 60 anos de autonomia institucional ali nas cartas. Fizemos um calendário comemorativo
dos 60 anos, esse aqui é um calendário de mesa que fica lá nas nossas arquibancadas de trabalho, né, nas nossas mesas de trabalho. Esse calendário aqui, ele é todo comemorativo, contando a história, falando um pouquinho dos nossos símbolos. Em janeiro, nós fizemos a resolução da medalha comemorativa, em janeiro não, acho que foi no final do ano que nós fizemos a resolução da medalha comemorativa. Ela ainda não foi entregue para nenhuma personalidade, provavelmente vai ser entregue no final do ano, mas nós já instituímos a medalha comemorativa e vamos entregá-la no final do ano para diversas autoridades e personalidades que contribuíram com a nossa história. Inclusive, o Dr. Nelson, com certeza, será um agraciado com a nossa medalha. Eu quero mostrar aqui para vocês uma última aba do nosso site, que é justamente essa que foi criada em comemoração aos nossos 60 anos. Deixa eu ver. Aqui, ó. Você abre, conta aqui um pouquinho da história, fala sobre o selo, o carimbo postal, o que significa cada iconografia, né, daí, a medalha comemorativa, enfim, depois vocês podem acessar o site, conhecer um pouco melhor aqui a história também contada através desses símbolos. E agora, para finalizar, eu vou parar de compartilhar, porque quem vai colocar o vídeo aqui vai ser a Laís. No final da minha gestão, eu preparei um vídeo que conta um pouquinho do que foi feito ao longo dos 2 anos, mostra um pouquinho do nosso clima organizacional, mas na realidade ele também é um vídeo histórico, porque ele faz um pouquinho do retrospectivo da nossa história, fala sobre essa harmonia que existe, a atuação independente e harmônica que existe entre o Ministério Público de Contas do Estado e o Tribunal de Contas do Estado. E aí eu queria terminar minha apresentação com esse vídeo. Pode passar, Laís. Foram 2 anos de muito trabalho. Foram 2 anos de muito trabalho. Fizemos o primeiro planejamento estratégico do órgão, com a participação de todos os membros, servidores e da sociedade. Implementamos o plano de cargos, carreira e remuneração, concebido na gestão passada, que trouxe valorização aos nossos servidores. Realizamos 2 concursos públicos, um para membro e outro para servidor, e conseguimos braços para colocar em prática as metas e ações planejadas para os próximos 6 anos e alcançar, assim, a nossa visão de futuro. Antes da Constituição Federal de 88 e da Constituição Estadual de 89, o Ministério Público de Contas já possuía organização autônoma e independente. Um modelo harmônico, democrático e republicano. A melhor extração da interpretação da nossa Carta Magna. É por isso que somos um exemplo para todo o Brasil. Aqui, Ministério Público de Contas e Tribunal de Contas trabalham com autonomia e respeito. Cada um desempenha o seu papel constitucional em prol da sociedade e do controle externo. É com muito orgulho que comemoramos este ano os 60 anos de autonomia institucional do Ministério Público de Contas do Estado do Pará. Buscamos realizar parceria com diversos órgãos da administração,
Destaco aqui o termo de cooperação com o TCE, a PGE e o cartório de protestos para aumentar a arrecadação da dívida ativa proveniente dos acórdãos do TCE, punindo assim os maus gestores e trazendo de volta o dinheiro desviado para a sociedade. Executar ações com planejamento na busca pelo aperfeiçoamento institucional foi um dos principais objetivos do Ministério Público de Contas do Estado do Pará nos últimos anos. Fiquei muito feliz em participar da elaboração do primeiro plano estratégico do Ministério Público de Contas. O que me chamou muita atenção foi a decisão da Procuradoria em chamar todos os servidores a participarem. Assim, todos podemos decidir sobre a missão, visão e valores para o MPC. Estar mais próximo da sociedade e mostrar ao cidadão a importância do controle social se tornou parte primordial do trabalho do Ministério Público de Contas do Estado do Pará. Prova disso foi a criação da Ouvidoria do MPC do Pará, instituída em 2018, para elevar continuamente os padrões de transparência do órgão, além de estabelecer um novo canal de comunicação com a sociedade. Em 2019, foram 216 demandas, com tempo médio de resposta de 4,5 dias. Além disso, a Carta de Serviços ao Cidadão, que lançamos no ano passado, serviu para aprimorar o nível de transparência do MPC junto à sociedade. A atuação do Ministério Público de Contas do Estado do Pará no controle externo, pautada na fiscalização da correta aplicação dos recursos públicos, vem se fortalecendo ano após ano, com a elaboração de pareceres e manifestações pela devolução de milhões em recursos malversados aos cofres do Estado. No ano de 2018, por exemplo, foram mais de 200 milhões de reais. O Centro de Apoio Operacional é um órgão de fundamental importância por dar apoio técnico especializado a todas as procuradorias e também à Procuradoria-Geral de Contas, através das suas notas técnicas nas várias áreas, como, por exemplo, contabilidade, jurídica, engenharia, informática. Vale ressaltar que o nosso Centro de Apoio Operacional é pioneiro em todos os Ministérios Públicos de Contas do país. O incentivo ao aperfeiçoamento funcional de membros e servidores do Ministério Público de Contas do Estado do Pará foi ampliado com a realização de diversos cursos promovidos pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do órgão, além de outros em parceria com outras instituições. Em 2019, o CEAF realizou 8 cursos, capacitando 435 pessoas, entre membros e servidores. Também foi elaborado o plano de capacitação, com o objetivo de desenvolver competências técnicas, gerenciais e genéricas, visando o aprimoramento funcional e propiciar um ambiente de trabalho mais saudável para membros e servidores. Ao longo desses 20 anos que nós estamos aqui, dentro do plano de capacitação, através do CEAF atualmente, nos possibilitou a nossa formação continuada, através de pós-graduação, através de cursos, para que dentro dos nossos setores, dentro das nossas missões institucionais, possamos desenvolver o trabalho por excelência. Fui oportunizada por uma pós-graduação, governança com ênfase em políticas públicas. Também participei de um congresso, o 24º CONAD, com um artigo em que eu titulei Clima Organizacional. Foi aprovado e o Ministério me proporcionou a oportunidade de participar desse congresso e defender o meu artigo em Goiânia. Sou grata por toda a capacitação que ele tem nos proporcionado através de palestras, participação em congressos. Muito obrigada, Ministério Público de Contas. Inserir o cidadão na luta contra a corrupção, provocando seu interesse pela atuação das instituições públicas através de atividades como a Caminhada contra a Corrupção, demonstra a preocupação do Ministério Público de Contas do Estado do Pará em estar cada vez mais próximo à sociedade e a avançar na realização de campanhas de prevenção e de combate à corrupção. Só tenho a agradecer o apoio incondicional de todos os membros, servidores, dos órgãos e da sociedade, e dizer que tudo isso só foi possível
graças a vocês. Porque quando sonhamos sozinhos, temos apenas um sonho. Mas quando sonhamos em conjunto, temos uma realidade. E o Ministério Público de Contas é essa realidade, esse exemplo nacional, há mais de 60 anos, graças ao empenho e dedicação de todos nós que construímos essa história de sucesso. Que tal? Agora vocês entendem por que este órgão é tão especial e por que vocês foram tão abençoados em trabalhar neste órgão e o tamanho que é a nossa responsabilidade perante não só aqui ao estado do Pará, mas perante todo o Brasil. Então, eu tenho certeza que agora, com ainda mais servidores, a gente vai conseguir engrandecer ainda mais essa história e escrever aí vários capítulos de sucesso. Eu vou voltar aqui, que eu coloquei na última apresentação do slide, só uma frase que eu queria deixar para vocês. Uma frase de Cerzedelo Correia, que é o patrono dos tribunais de contas. Lá no Tribunal de Contas do Estado do Pará tem um memorial do Cerzedelo Correia, que depois, quando estivermos já trabalhando fisicamente, vocês podem ir lá visitar o tribunal e conhecer essa galeria que tem lá do Cerzedelo Correia, esse memorial que tem lá, falando um pouco, contando a história desse paraense que lutou muito pelo controle externo. As leis e os princípios, sem os homens que a executem e a encarnem, de nada valem. E essa daqui é uma frase que eu deixei para vocês. A gratidão e o amor são os ingredientes fundamentais que fazem a gente buscar sempre o melhor e se apaixonar pela vida, pelo trabalho, pelos projetos e pelas pessoas. A gente só tem gratidão e amor por aquilo que a gente conhece, né? Porque se a gente não conhece, se a gente desconhece alguma coisa, aquilo é irrelevante para a gente. Mas a gente só consegue sentir amor e gratidão quando a gente conhece. E é por isso que eu fiz questão aqui de mostrar para vocês detalhes da nossa história, dessa história dos 60 anos, que é realmente para vocês conhecerem toda essa construção, conhecerem as pessoas que fizeram parte dessa construção, sentirem todo esse amor e essa gratidão que nos foi repassado pelo Dr. Antônio. A gente teve a gratidão mesmo de conviver com ele durante algum tempo, e ele nos passou muito da sua experiência. Esse órgão, ele tem muito a alma dele. E impossível não se emocionar. Bom, eu espero que eu tenha passado um pouquinho dessa história de sucesso dos 60 anos. E, com isso, cada um de vocês aqui sintam essa magia que a gente sente quando a gente pisa no Ministério Público de Contas. É impressionante. A gente tem uma missão a cumprir. E as pessoas lá, elas trabalham em harmonia, elas dão o seu melhor. E é isso que a gente quer agora de vocês, novos servidores, que se apaixonem pelo Ministério Público de Contas, que se apaixonem pelo trabalho, pela vida, pelos projetos, pelas ações, pelas pessoas, para que o nosso órgão trabalhe cada vez mais em harmonia e escrevam capítulos de sucesso. Muito obrigada a cada um de vocês. Está aí o meu contato. Quem quiser depois entrar em contato comigo, fique à vontade. E agora estamos abertos a perguntas. Já está na hora praticamente da live da Ampicom,
mas a live da Ampicom é gravada, qualquer coisa, se a gente perder o início, a gente pode assistir depois. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, estamos abertos aí para perguntas. Doutora, sem palavras para essa palestra, realmente motivadora e, enfim, acho que todo mundo conseguiu sentir um pouquinho o que é essa família MPC. O nosso colega Fábio tem uma consideração a fazer e uma pergunta. Pode ficar à vontade, Fábio. Tudo bem, doutora? Oi. Deu para arrepiar também, viu? Muito legal. Muito legal. Eu já tinha visto esse vídeo, você teve a oportunidade de passar ele quando da posse do Dr. Guilherme, se eu não estiver enganado. Ele foi veiculado no auditório do TCE, e naquele momento eu estava assistindo, porque a transmissão foi feita ao vivo, né? E depois eu vi algumas vezes na regravação que o time da comunicação colocou, mas impressionante, realmente demonstra um pouquinho só da paixão que nós todos agora temos pelo órgão. Você é uma conhecedora muito, muito profunda do MPC, entendeu? Acho que é a pessoa melhor realmente para fazer todas essas considerações e realmente dar essa aula sobre o órgão. Você, assim, sem modéstia alguma, é uma pessoa bem carimbada para isso, tá? Obrigado por dividir esse conhecimento. Também obrigado aos saudosos, né, que fizeram de alguma forma, deram as suas contribuições muito relevantes aí para esse crescimento, tá certo? Essa história ela tá cravada, ela tá escrita, e que bom que a gente compartilhe com tudo isso, tá? E a minha pergunta, talvez, eu não sei se você é a pessoa, a procuradora mais indicada. Eu acredito que sim, porque você já esteve na gestão, e mesmo que você não tenha o posicionamento mais atualizado sobre isso, talvez o doutor Guilherme, num outro momento, possa responder. Eu venho acompanhando, desde o ano passado, principalmente, as publicações das atas, né, do Conselho, sobretudo do Conselho, tá? E existe uma ata, eu não vou me lembrar agora, talvez seja do dia 24 de janeiro ou fevereiro, que é a última atualização, pelo menos a que eu vi, em relação ao edifício sede do MPC que estava sendo concebido na ideia de vocês todos, obviamente, né? Da senhora como procuradora-geral na ocasião, e do doutor Guilherme agora também, uma vez que até essa ata, me parece, eu não sei se ele já estava como PGC. Enfim, independentemente disso, eu queria saber, existe, pensando um pouquinho no futuro do órgão, existe alguma orientação? A gente já tem investimentos, orçamento. Eu vi que vai ser criado um grupo de trabalho para discutir bem a questão do custo-benefício, do que é o melhor, quer dizer, construir tecnicamente a melhor solução. Mas qual é o sentimento dos procuradores nesse momento? A gente talvez parta para uma nova sede, ou isso ainda é assunto dos bastidores ali, que é surpresa e tudo mais? Obrigado, doutora, mais uma vez. Obrigada por suas considerações, Fábio. Então, para recebê-los, né, receber os novos servidores, a nossa sede, ela passou por algumas adaptações, e a gente consegue ainda que todos os novos servidores já tenham o seu local de trabalho. Mas, se pensarmos no futuro, né, de fazermos novos concursos, a gente vai precisar ampliar realmente a nossa sede. E, então, a gente realmente precisa de estudos. Será que é o melhor caminho a gente adquirir uma nova sede, ou construir mais andares na sede que a gente tem? Para isso, a gente ia ter que se mudar, né, passar por um longo período alocando um outro local de trabalho. Então, qual seria a melhor opção? Isso a gente já constituiu uma comissão para fazer esses estudos,
para que a gente possa ter mais elementos, né, em relação à economicidade, à eficiência. O futuro também, a gente vê que o home trabalho, né, tá tomando proporções muito grandes. Então, será que a gente vai precisar de ambientes maiores? Ou será, né, ou não teremos também trabalho à distância, trabalho em casa, alguns servidores podem trabalhar em suas casas, principalmente servidor de gabinete, a gente pode fazer um rodízio em servidor de gabinete. O TCE já instituiu o teletrabalho, nós ainda não instituímos, mas se a gente instituir o teletrabalho, será que a gente precisa aumentar a nossa sede? Então, tudo isso vai ser fruto do estudo da comissão. E aí, eu realmente não tenho ainda essa resposta para você. Temos mais perguntas, Laís? Não, doutora. Realmente. Mais uma vez, obrigada. Eu queria falar só um pouquinho. Claro. Posso falar? Com certeza, doutora. Então, rápida. Pode dizer, eita, né? Se estivesse no teatro, fazia bravo, né? Que bacana, olha, eu conheci mais um Ministério Público de Contas hoje, todo esse tempo aí que eu tenho de vivência no tribunal. Queria, Silene, te parabenizar pela beleza da palestra, da interação, e ela revela também para todos nós aquela outra face dela, que acho que vocês, alguns já conhecem, os outros vão conhecer, que é aquela face da comunicadora. Ela é oriunda do jornalismo, da comunicação, de maneira que ela se comunica muito bem. O material produzido foi de excelente qualidade. Quero dar um abraço nos servidores que te ajudaram e a todos os procuradores. Sei que foi uma tarde muito alegre para mim. Tenho a honra de participar dessa tua palestra e aprender tanto sobre o Ministério Público de Contas. Muito grato e meus parabéns. Obrigada, Nelson. E amanhã a gente vai ter uma palestra muito importante também. A gente vai encerrar com chave de ouro a nossa ambientação, com a palestra do... Depois dessa pode ter até chave, mas não vai ser de ouro. Chave de ouro fica com você. Não, amanhã teremos encerramento aí com chave de ouro, doutor Nelson Chaves, falando sobre esse relacionamento harmônico e independente entre os dois órgãos, né, o Ministério Público de Contas do Estado do Pará e o Tribunal de Contas. Como eu falei, quando eu convidei, né, ele é o decano da Corte de Contas, também a pessoa que vivenciou muito dessa história, me contou, inclusive, muito da história, né, algumas peculiaridades, e ele vive brincando também a respeito da nossa sede. Acho que amanhã ele vai fazer essa brincadeira aí com vocês, quando foi construída a nossa sede, que ela ficou muito bonita, ainda é muito bonita, né? E, enfim, ele realmente é uma pessoa, é a pessoa mais indicada dentre os membros, né, até por ser o decano, por ter vivenciado muito da história. É a pessoa que realmente está há mais tempo lá no tribunal e que vivenciou toda grande parte desses 60 anos, grande parte dessa história aqui foi vivenciada por você. Então, e não só vivenciada, escrita, né? Escrita por você. Então, a gente tem muita gratidão também a você e a todos os membros do Tribunal de Contas. E a gente sabe que é esse relacionamento harmônico, essa parceria que faz com que o controle externo cresça e que a gente seja um grande exemplo nacional. Sem dúvida. Bom, gente, então acho que a nossa tarde fica por aqui. Amanhã teremos a palestra do Dr. Nelson Chaves, às 16 horas, quando encerraremos a nossa ambientação virtual. Agora vocês podem ficar com a live da Ampicom, também sobre os 20 anos da LRF, vai ser uma live muito interessante, já deve ter começado, já está acontecendo, então a gente finaliza aqui a nossa ambientação e vocês correm lá para a live da Ampicom, combinado? Um grande beijo e até amanhã às 16. Tchau, doutor Nelson, tchau.